sendo veiculada de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui nos estúdios da UFTV. E hoje o nosso programa traz com bastante honra dois grandes nomes de grandeza inestimável para o automobilismo nacional. Chico Lameirão e Ricardo Ascar. Acertei o nome? Acertou, cheio. Então tá joia, maravilha. Inclusive o Ricardo foi convocado para vir, saiu dos Estados Unidos e veio para cá. É verdade. Fizer o programa, com certeza. Maravilha. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. E temos outra surpresa também. Ricardo Bock, nosso amigo, já esteve aqui, e Rui Soares. Tudo bem? Desculpa, Rui Amaral. Eu tô com outro nome aqui na cabeça. Perdão, Rui. O Rui também é nosso amigo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eles não estão de castigo ali do ladinho, mas eles vieram só para enriquecer o nosso programa hoje aqui. Quem vai começar falando? Para se apresentar. O Ricardo, que veio mais de longe. Eu posso começar falando, em primeiro lugar, minha grande satisfação de ter o Ricardo Bock conosco aqui. Porque o Ricardo Bock complementa todos os assuntos que nós venhamos a conversar ou falar aqui, em todas as áreas. Muita coisa, muito suporte, muito auxílio nasceu do professor Bock, na FEI, nos ajudando, orientando, dando informação, convocando empresas, muita coisa. Eu, na minha carreira de construtor, de piloto, tenho 2 ou 3 nomes que eu prezo muito. Um é do Osiris Silva, que sem ele não teríamos feito a Polar com o monocoque, que nos cedia chapas de avião, que eram arranhadas. Outro é o Ricardo Bock, que não é só meu amigo, é um professor que eu tenho o maior respeito e a satisfação de poder recorrer quando eu tenho uma necessidade. Chico Lameirão, evidentemente, nós usamos a mesma fralda no esporte motor, quer dizer, eu acho que um não existe sem o outro. Se as brigas, os arranca-rabos e as realizações e os campeonatos que o Chico ganhou defendendo carro que nós construímos juntos, porque sem o Chico nada teria acontecido. O suporte fantástico da Volkswagen com o Wolfgang Sauer, com o Sr. Pflaumer na ala zero, com o Otto Kuttner, grande engenheiro, com o Di Stefano, vai sempre fazer falta organizando a Fórmula Super V. E é um aspecto muito emocional aqui, porque o Chico viajou Rio, São Paulo, quantas e quantas vezes trazendo peça. Aliás, tem umas histórias interessantíssimas sobre esse fato, enquanto que nós construímos o Super V dentro do açougue falido em Botafogo. Vou passar a palavra, que eu já cacarejei bastante. Não, mas é bom. Essa introdução foi muito boa e, novamente, a gente agradece a presença e é uma satisfação tê-los aqui. Com certeza. Não, e a Super V, que era a Fórmula Volkswagen, né? Ela foi, a meu ver, até hoje, a melhor categoria existente. Porque ela era só monomarca de motor. Mas de chassi tinham vários construtores, tinha o Ricardo com a Polar, os irmãos Ferreirinha com o Eve, tinha o Antônio Carlos Avalone com o Avalone e o Astro Caima, que foi um carro vindo da Europa, 7 vezes campeão europeu, né? Um carro bom, mas nós ganhamos todas. Né? Bom, com um grande piloto, grande personagem, que é o Ingo Hoffmann. Inclusive, o Astro Caima, o Keck Rosberg começou com o Astro Caima lá na Alemanha. Né? Então, foi uma categoria muito forte, a Volkswagen apoiando tremendamente. Com 1 ano de antecedência, nos deram um regulamento que ia acontecer, olha, daqui a 1 ano a primeira corrida é esse o regulamento. Nunca aconteceu isso aqui no Brasil. Tá? Então, no Brasil, que não tem uma categoria regida pela FIA. Nós somos filiados à FIA, não temos uma categoria FIA. Todas as nossas categorias são híbridas e piloto não aprende
a pilotar realmente o que é uma categoria FIA, dentro do regulamento FIA. Interessante. Então passo a palavra ao nobre Ricardo Bock. Ele está ansioso. Não, que nobre. Bom, primeiro nós todos somos amigos há 40 anos, né? A minha idade. Ah, é? Eu tô com mais cabelo que você. Pois é. Escuta, nós tivemos vários momentos, né, no automobilismo em que todos são tristes, né? Porque Interlagos começou e as primeiras corridas começaram, assim como no Rio de Janeiro, com os pilotos, construtores dos carros, né? E isso tudo foi se acabando. Hoje em dia não existe mais isso. Então a gente tem várias monomarcas, né? Que qualquer groselha vai lá e aluga o carro para correr, para se vangloriar e não sei o quê. E não existe mais a essência, né, dos pilotos e dos construtores, né? Porque todo mundo tem uma ideia que vai chegar na Fórmula 1 se não tiver um caminhão de dinheiro para ir junto. E o que eu queria saber, tanto do Ricardo quanto do Chico, é essa relação, né, entre as corridas e os construtores, que envolve as monomarcas, né? Então tudo isso tem tudo a ver com o kart, com categorias, né, que não acrescentam nada para os pilotos brasileiros e que já estão em falta. Então é isso. Já acabaram. Já acabaram. Já. Bom, a monomarca é um câncer no automobilismo. Já começa por aí. Num país em crise, só uma pessoa pode fazer carro, só uma pessoa pode preparar motor. Tá? Então, para mim isso aí é inconcebível. Você pode andar ao redor de Interlagos, você vai encontrar um monte de preparadores com os braços cruzados. Por isso é que eu falo da Super V. A Super V tinha N preparadores. E fora isso quem constrói o escapamento, quem constrói o tanque de óleo. Então era um abranger enorme. Tá? E fora que a não monomarca enseja de uma briga entre os construtores, uma briga saudável, porque o Ricardo desenha um carro, aí eu vou desenhar outro, eu quero que o meu ande na frente do dele. Não vai andar, eu tenho que inventar alguma coisa para chegar lá. E isso, a competição vai aumentando o nível. Agora, na monomarca, quando você entra numa categoria dessas, basta ver só um box. A não ser que você queira ver pinturas diferentes dos carros. É uma realidade. Eu quero acrescentar um ponto importante para botar fogo, combustível nisso que o Chico falou. Nós temos que fazer uma regressão. Eu sei que algumas pessoas vão me detestar por dizer isso, mas eu preciso falar isso. Foi uma oportunidade que eu tenho num programa ao vivo, não tem como mentir. Onde começou esse atropelo todo? Por que isso tudo? Nós temos uma organização chamada Confederação Brasileira de Automobilismo, e temos federações, que é um órgão altamente político, onde as pessoas se elegem presidentes. Não tem nada a ver com a essência do automobilismo, e são eleitos pelos clubes, às vezes clubes que não têm nenhuma atividade. Mas essencialmente o que acontece aqui foi o seguinte: em 1972, um indivíduo chamado Bernie Ecclestone descobriu que Emerson Fittipaldi ia ser campeão mundial num país de 250 milhões de habitantes.
Aquilo era um manancial fantástico, ele tinha que programar a Fórmula 1 no Brasil. Para fazer Fórmula 1 no Brasil, precisava de uma televisão. Televisão Globo, a Forte. Chegaram lá, conversaram, chegaram a um bom acordo. E aí foram ao presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, que naquela época recebeu um telefonema do presidente da Associação dos Pilotos de Competição, que era, por acaso, a minha pessoa, em que eu dizia para ele: presidente, você não pode assinar um contrato de exclusividade com Fórmula 1 sem garantir a retransmissão de pelo menos 2 campeonatos brasileiros durante o ano, porque um povo relativamente inculto em relação ao automobilismo, que assista a Fórmula 1, nunca mais vai querer assistir corrida de caixote de sabão, que era o que nós seríamos perto da Fórmula 1. Então era fundamental que se construísse o rosto do ídolo, do campeão, como se faz com os jovens do futebol, que são campeões, que ganham nome, ganham figura, ganham identidade. Nós temos que criar identidade para o piloto de competição. Por que isto é importante? Porque alguém que reconhece o Chico como campeão brasileiro é alguém que potencialmente alimenta um possível patrocínio. Uma empresa vai dizer: não, o Chico Lameirão, o José conhece, o Antônio conhece, os funcionários da empresa conhecem, esse cara é falado no jornal, vamos patrociná-lo. E aí você começa a girar uma máquina de patrocínio e as empresas começam a fazer propaganda. Isto a Super V trouxe a nível de Fórmula 1. Isso está morto, enterrado. E os jovens de 30 anos hoje não têm o menor conhecimento de que isso aconteceu. E aconteceu no Brasil. E isto gerou 8 títulos mundial. 8. Usaram bastante Emerson Fittipaldi. Teriam usado tremendamente José Carlos Patti. Usaram até o sabugo do osso, Nelson Piquet. E usaram até a morte, Ayrton Senna. Fizeram público, ganharam dinheiro, todo mundo fez oba-oba. Hoje nós não temos piloto de competição, não por falta de habilidade. Chico, por que nós não temos piloto de competição? Bom, basicamente que, a meu ver, né? Assim, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Os anos 60, todo mundo andava de pneu radial. Tá? E com até uma certa cavalagem. Chegou-se a andar num Carmanguia com 195 cavalos com pneu cinturado. Tá? Isso dava uma escola tremenda. O Emerson, antes de guiar o primeiro pneu slick, ele guiou 8 anos de radial. O Nelson, idem, e toda a nossa turma também. Então, hoje em dia, você vê o garoto saindo do kart. É muito importante. Com toda a escola da telemetria que o kart dá, grande escola de velocidade, porque um kart a 120 por hora está a 300 por hora, em termos de relação horizonte-pista. E as curvas, coeficiente de aderência, mexe com o cérebro, mexe com parte glútea, onde está todo o sentido de equilíbrio do piloto. Isso ele se apura tremendamente. Para depois... Não, ele realmente, o piloto sai do kart e hoje o enfiam num pneu slick e aerofólio. E aí, nesse exato momento, já liquidaram com a carreira dele. E eu vou contar uma historinha rápida para entender o quanto isso é verdade. Há uns 8 ou 10 anos atrás, eu não dirigia monoposto já há uns 20 anos, 18 anos. O Chico me convidou para participar de um treino de Fórmula 3, que um jovem banqueiro paulista tinha um monoposto Fórmula 3, chamou o Bia, chamou quem era bom, Luizinho Pereira Bueno. Era um dia lindo, de sol, maravilhoso, fomos para a pista de Interlagos. Eu nunca tinha andado em Interlagos, Ayrton Senna. Eu conhecia Interlagos antigo. O interessante disso é que o Chico disse: senta e anda. Eu botei o capacete e fui andar o Fórmula 3. E já conhecia uma boa parte da pista, mas tinha uma parte que eu não conhecia. E eu fiz a primeira volta e fui fundo demais. E quando eu me dei conta no final da reta, antes do S do Senna, eu me dei conta que eu estava muito além da velocidade possível do carro. Como havia um prosseguimento para a curva 1 e 2 de asfalto, com aqueles tijolos de feno,
Eu digo, eu vou em frente, freio e vou dar um 360 que vai parar, então eu vou debulhar esse carro aqui. Cheguei em cima da curva e tentei rodar e fiz a curva. Quase quebrei o pescoço, mas o pneu slick me levou. Não havia erro não, estava abaixo da velocidade, pelo pneu slick. Eu disse comigo mesmo, meu Deus do céu, esse motor de 140 cavalos, eu tinha que ter 250 cavalos aqui para esse pneu que eu estou tendo. Isso nivela, isso cria uma coisa chamada apologia da mediocridade entre pilotos. Bota esse mesmo piloto em cima de pneu radial, na chuva, e você vai ver quem é piloto. Essa é a diferença que o professor Francisco está falando aqui. Bota em pneu radial, em cima de um Fórmula Ford para fazer curva, e você vai ver quem é piloto. Não, é interessante isso, que eu em 73, não é que alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu acho que você não está guiando mais o que você guiava. Eu estava me sentindo assim, que é diferente. Aí no finalzinho de 73, eu guiei primeira vez um pneu slick, que foi um teste para Super V. Foi, eu lembro perfeitamente. Finalzinho de 73, que o campeonato de Super V começou em 74. Nas duas primeiras voltas eu disse, nossa, isso aqui eu vou empurrar com a barriga um monte. Nós fomos vice-campeões em 74, com Piquet na pista, Ingo Hoffmann, com Guaraná, com todo mundo. E em 75 ganhamos o campeonato. E em 76 Nelson Piquet foi para fora. E esse facilitador que eu senti, o piloto que sai de kart não pode sentir. Ele tem que guiar um veículo mais difícil que o kart, por no mínimo 2 anos. Então, falta-nos uma categoria e pneu radial. Eu acho que o primeiro ano até de 1000 cc, porque nós temos hoje no parque automobilístico brasileiro 14 motores 1000, tá? Que daria uma fantástica categoria, eu chamaria até de Fórmula Júnior. E no ano seguinte 1600, porque a 1000 ele aprende um tipo de pilotagem bem subtil e aprende muito a andar no vácuo porque tem pouca cavalagem. A custo baixíssimo. A custo baixíssimo. Mais barato que kart. E o 1600 aí ele aprende já a trabalhar com o acelerador. Tá entendendo? Eu discordo de um ano só. Eu acho que tem que ser 2 anos de Fórmula Júnior, porque nós precisamos criar construtores e popular os autódromos com marcas e pilotos em vários estados. Então é primeiro um campeonato no estado onde ele lança esse projeto, depois entra Paraná, Rio Grande do Sul, você começa a ter um campeonato estadual e em cabo de 2 anos você tem um campeonato nacional com alta premiação, porque isso gera alta premiação. Ô, Ricardo, eu só uma vírgula. Os campeonatos seriam todos regionais, com uma corrida no final do ano que seria o brasileiro. Perfeito. Por causa de custo, porque vocês estão falando, eu estava assistindo uma corrida de Fórmula 3, que é uma categoria para meia dúzia de gente que tem dinheiro e que não acelera. A verdade é essa, que não fez nada, não mostrou ninguém, tanto que acabou a categoria. E vocês dois, o Chico foi campeão de Fórmula Ford, Fórmula Super V, o Ricardo correu na Inglaterra, foi campeão de Fórmula V. Nós não temos mais nenhum talento natural. Nós temos o cara que guiou esses carros monomarcas. Caros. Tá? Não, um absurdo, e tudo igual, e existem umas diferenças que eu não quero comentar. Hora que o locutor da televisão falou, o campeão agora vai experimentar um Fórmula, um GP3, né? GP3, né? E tá levando o preparador físico, o psicólogo. Eu desliguei a televisão, porque sei que daqui nós nunca mais vamos ter um piloto de ponta
no automobilismo mundial? Eu quero chamar a atenção num ponto importante. São programas como esse, são programas com essa espontaneidade, que nos permite falar e trocar informação, que podem gerar aquela informação para aquele patrocinador, para aquele industrial, ou para aquele grupo interessado entender que o automobilismo é um processo de pujança nacional em todos os aspectos. Não é só corridinha de automóvel, não. Desenvolvimento de tudo na área industrial. Essa mensagem tem que ser passada e repassada, porque são os grandes conglomerados que têm potencial, dinheiro e interesse em ver a bandeira do Brasil voltar a se erguer, que podem ajudar. A Fiat fez uma categoria com massa de um Fórmula importado da Espanha, a custo de 400, 500 mil reais. Essa é a pergunta também. O que vocês acham dessa nova Fórmula V que trouxeram para o Brasil agora? A pergunta, para mim, eu acho que é um impulso muito bom. Acho que realmente não vai levar nenhum piloto. É um primeiro passo, é barato. A intenção merece todo o nosso apoio. Eu acho que alguns pilotos antigos deveriam participar, deveriam correr, deveriam estimular, deveriam assistir, porque tem erros, as pessoas não sabem, e nós temos certas obrigações em relação a isso. Devemos alimentar por todos os meios a Fórmula V. Agora, ela tem um aspecto muito híbrido, no sentido que já é um motor condenado, que não traz futuro mecânico para o Brasil, de desenvolvimento, responsabilidade ou até interesse econômico. Mas é uma categoria para divertimento, para mostrar que o monoposto existe, muito interessante. Um passinho adiante é o que o Chico está se propondo a fazer, e não é na conversa, está lá metendo a mão na mecânica, desenvolvendo um antigo Fórmula Ford Merlin, foi o melhor Fórmula Ford feito no mundo de longe, nos anos 60, 70, que foi tricampeão europeu, inclusive, da Fórmula Ford com Tim Schenken, que nós corremos com esse carro, eu corri na equipe do Steven Moss com esse carro, Luizinho Pereira Bueno, atualíssimo, barato, pronto para pegar o pneu radial, sem aerofólio, sem barbatanas, que isso foi uma infelicidade que aconteceu para o automobilismo, e que hoje está aí presente. Mas essa é a base, esse tipo de categoria deveria receber incentivo, porque é baratíssimo. A minha discordância com o Chico nesse programa é a seguinte: nenhum piloto pode ser proprietário de carro de corrida. Carro de corrida tem que pertencer à microempresa, que é a equipe, que paga imposto, que dá recibo para o patrocinador e administra um piloto. Não pode ter papai de piloto na pista. Papai de piloto vai assistir na arquibancada, ou então administra outro piloto. Mas piloto não pode ser dono de carro. Piloto brasileiro não tem cultura para ser dono de carro. Não tem cultura. E automobilismo de competição é nivelado com comandante de avião. A única diferença é que ele não tem responsabilidade de 300 passageiros. Mas ele tem uma responsabilidade com o patrocinador, ele tem uma responsabilidade com o empresário, ele tem uma responsabilidade com o país à medida que ele sobe na carreira. A representatividade dele. E não é um brinquedo, é um esporte tão importante quanto é o futebol. Aquele sujeitinho correndo atrás da bola. Veja a emoção e veja o que ele gera para uma nação com a capacidade dele de ser bom jogador de futebol. O piloto de competição brasileiro merece isso. Já provou isso. Já trouxe 8 títulos. Agora, Ricardo, deixa eu te fazer só uma pergunta. Eu escrevi sobre os nossos clubes que eles são simples vendedores de carteirinhas. Como é que nós vamos fazer para superar? Para a organização de uma prova, prêmio de largada, que é o você só pode começar por um... Que é o que sustenta, você só pode começar a Super V, a Fórmula Ford. Você só pode começar por um programa que o Chico está falando agora. Fórmula Júnior 1000, barato, desenvolvimento de 3 ou 4 construtores, certificação de preparador de motor. O preparador de motor que recebe o motor da Fiat assina um documento penal de que ele vai fazer aquele trabalho do regulamento. Sabe qual é o regulamento? Fórmula Ford 1970. Carburado, simples, só pode balancear. Aí que você começa a briga de preparadores, e nós temos preparadores muito bom, nível internacionalíssimo. Mas a R$ 1.800 a inscrição fica difícil, né? Eu não vejo isso como uma coisa válida na fórmula que ele se propõe a fazer. Para o Chico dar partida no que ele está se propondo a fazer, vão ouvindo logo aqui.
Nós precisamos de 10 ou 12 investidores. Piloto tem a vontade, a gente vai buscar, a gente vai administrar, vai criar. Eu queria complementar uma coisa que você estava falando com um exemplo. Na Fórmula Renault, convidaram um dia o Kubica para vir correr aqui. O Kubica, eu acho que ele não deve falar uma palavra em português, imagino eu, né? Imagino. Bom, ele chegou aqui e deram um Fórmula Renault que devia estar com 10 centímetros de pó, né? Só pega esse aí. E ele só trouxe na bagagem o assento dele, porque ele é uma pessoa muito alta, né? E na base de mímica, só ele mexeu no carro dele. Os nossos, tinha tudo, engenheiro, psicólogo, médico, enfermeira, enfim. Nunca mais. Aí, não, existe isso. Eu sei, quer dizer, eu falei da Fórmula 3, nós nunca mais vamos ter um campeão da Fórmula 1. Aí, ele por mímica, disse, mola, dá mais. Aí foram dando para ele, primeiro, não conhecia Interlagos. Tá? Os outros estavam carecas de saber. Interlagos, esse cartódromo atual, né? Esse cartódromo atual. Bom, aí, resultado, ele abriu uma reta, ganhou a corrida, e os nossos, volto a dizer, na época da Fórmula Renault. Ah, tá. Tá, eu não sei te precisar a data. Tá? Então, o que é? Os nossos pilotos, eles, primeiro, os chefes de equipe não passam nenhuma informação para o piloto. Nenhuma, porque eles querem guardar o segredo só para eles. Ora, como é que você vai formar um piloto assim? A outra coisa é o seguinte, essas pseudo-categorias de escolas que fizeram, tá? Como a Fórmula Renault e ultimamente a Fórmula Fiat, que o Massa lançou, olha, um carro escola, fibra de carbono, preços caríssimos, tá? O menino ia sair do kart e tinha que arrumar 300, 400 mil reais, senão ele não conseguia andar. O doloroso disso é o Massa sofrer esse desgaste. Não, o nosso piloto, Massa, sofre um desgaste. Ricardo, o que mais me impressiona é assim, pessoas vindas da Fórmula 1, que teoricamente elas têm que conhecer o que é um automobilismo de competição, fazem uma burrada, desculpe. O Ayrton Senna, o que ele fez em Interlagos. Nós tivemos um piloto fantástico que ele foi. Mas, pelo amor de Deus, assassinaram Interlagos. E era uma peça importante, porque lá na Europa, você se recorda? Com certeza. Você, às vezes, vai para uma pista que não conhece, você tem 20 minutos para treinar e classificar. Ora, você com o conhecimento do Interlagos antigo, você chegava e disse, poxa, essa aqui é igual a 1, essa aqui é igual ao sargento, essa aqui não sei o que mais. Você tinha uma ou duas curvas que não tinham Interlagos. Você tinha que se concentrar nessas duas curvas, porque o resto você já sabia. O referencial era... Eu vou lhe dizer isso, que é tão verdade isso. Eu acho que eu fui o único piloto brasileiro daquela época que correu o Spa. Eu peguei Spa com 14 km e 300. Eu tive treino de 20 minutos debaixo de chuva. Eu me recordo que eu não terminei 2 voltas. E a volta era de 10? Me classifiquei entre 47 em 10º lugar. Foi a única vez na minha vida que eu tive muito medo à noite. Tive, inclusive, uma disenteria, de tanto medo que eu tive de correr em Spa. No dia seguinte, eu andei em 3º lugar, cheguei a andar em 2º atrás do Tim Schenken. Até que eu quebrei uma válvula porque passei muito de giro. Eu tinha uma relação de marcha muito curta. Mas foi uma experiência fantástica. E vou lhe dizer uma coisa, 70% era Interlagos. Inclusive a Pirambeira, onde atingi 262 km de Fórmula Ford, até quebrei uma válvula por causa disso, até aquela Pirambeira lembrava a descida da 3 quando você chegava embaixo daquele bacião. Então o que o Chico falou é absolutamente real. Eu estou falando de uma coisa que se passou há 40 anos atrás, eu tenho aqui na minha cabeça.
Agora, só complementando, que eu falei em Interlagos, mas depois a Fórmula Renault foi no mesmo erro e a Fiat também no mesmo erro. Carros caríssimos. Para que uma fibra de carbono num carro escola? Onde é que está a orientação desse pessoal numa coisa tão óbvia? Por que não consultam as pessoas certas? Não existe. O Ricardo tem uma pergunta ali. Não, é que eu tô meio nervoso. Fala, décimo. Não. Manda ver. Bom, primeiro que nós três somos amigos há 40 anos, né? Então a gente sabe muito bem como cada um pensa. O Chico falou metade, né, do que eu queria perguntar para ele, que é a respeito do cartódromo de Interlagos. E, Ricardo, teve a Gávea no Rio de Janeiro e agora botaram uma pedra em cima de Jacarepaguá. Muito triste. Muito triste. Eu vou só aproveitar o seu gancho aí. Tem um internauta aqui que fez 2 perguntas pra gente, que é o Adriano Santos. A gente agradece as perguntas dele. Eu vou encaixar na sua pergunta, que tem mais ou menos a ver. Ele quer saber aqui a opinião de todos, aí são os 4, quem vai vencer o Grande Prêmio de domingo. E ele pergunta, o que é preciso hoje em dia, que vocês já falaram aqui um pouquinho até, para termos novamente um grande piloto, como foi no exemplo dele aqui, o Senna e o Fittipaldi. O Chico já falou o que precisa. O Chico falou. Mas eu preciso encaixar justamente para já... Eu acho que nós devemos agradecer a interferência do Adriano. Rapidamente, Ricardo. Queria que você fizesse eu sei que é muito difícil para você. O que fizeram com o Jacarepaguá? Não. Teve Gávea, Jacarepaguá, né? E agora não tem mais nada. E São Paulo não é assim a maior cidade do Brasil? Não, acho que sim. Então, autódromo também não tem, né? Mas aí o Rio Grande do Sul, como é que fica nisso aí? Então tem alguma diferença? Tem alguma diferença, né? E eu queria só que vocês falassem e aproveitassem para, Ricardo, acelerar. O Autódromo do Rio é uma enorme frustração para todo mundo que gosta de automobilismo, especialmente os cariocas. Eu estou já há anos assistindo o afastamento, as coisas aconteceram no Autódromo do Rio, transformaram aquilo lá num parque imobiliário, uma turma, vão demolir agora a piscina, o velório, porque não está... Enfim, o negócio é um assassinato geral. Eu acho interessante o prefeito dizer que vai puxar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele está nos jornais, quer dizer, antes de botar um tijolo. Agora, o pior disso tudo é que nós não ter a menor infraestrutura de esgotos naquela região. Colocam-se espigões, prédios e espigões, e as lagoas estão ficando inteiramente poluídas. E isso é uma coisa que eu sei porque eu tenho ainda um resquício de um galpão casa na beira do autódromo, na altura do Portão 9, onde eu fazia alguma mecânica de carro e tal. É um desastre completo para o Rio de Janeiro. Agora, por que tirar um autódromo onde todo mundo, você assiste Dubai, os autódromos são colocados nos lugares mais pitorescos, mais turísticos possível. Levar para Deodoro. Aqui, aliás, deixa eu dar uma pintada num quadro. Então, autódromo aonde? Em Deodoro. Deodoro. Minado. Que é do Exército, está minado. Seção do Exército. Eu estou vendo assim, você vai disputar uma freada, né? Aí você sai, capota, a televisão em cima, poxa, capotou, será que vai sair vivo? Aí você sai todo cambaleando, né? Capotou umas 8 vezes, tá? Aí você, legal, ele saiu vivo, tá? Você dá 3 passos e aí a bomba explode e você morre. É o Ricardo, quando ele foi correr no Rio, ele rodou 8 vezes na curva da Vitória. Agora, 8 voltas seguidas. Respondendo ao Luciano, é o seguinte, temos que ter uma categoria escola, a meu ver, num primeiro passo 1000, e depois o piloto de passar da 1000 e ele vai para 1.600. E entram outros pilotos para essa 1000 e assim sucessivamente. Que é uma categoria barata. Barata.
Eu tenho uma coisa que eu me lembrei, por exemplo, a Fórmula Indy. Começou a ir brasileiros para lá. Nos ovais, os americanos davam as cartas, que é a casa deles. Mas nos mistos, só dava brasileiro. Aí o americano não é burro nem nada. Diz, poxa vida, mas o que acontece? Então, a Fórmula Indy comprou uma categoria, escola, com motor Saab, 120, 130 cavalos com pneu fino. Eu te pergunto uma coisa, hoje os brasileiros dão as cartas nos mistos? Acabou. É um pouco o que aconteceu com a luta agora, livre. Eles têm um planejamento, não, daqui a 5, 6 anos nós temos que ter piloto, então tem que começar a trabalhar agora. E nós não temos mais ninguém, porque a minha referência era Emerson, Nelson e Ayrton. Chiquinho. Eu não tenho mais referência nenhuma. E tem mais um negócio. O pai do garotinho que ele levava o menino pro kart, o garotinho só queria sentar no kart e acelerar, que era um negócio desse. Mas o pai, que era quem bancava, ele tinha essas 3 referências. Ele tinha o Emerson, o Nelson e o Ayrton. Eu disse, o meu filho um dia vai chegar lá. Em não tendo essas referências, o kartismo ele foi para baixo. Não, acabou até porque... Nós somos de uma época, eu gostaria que o telespectador soubesse disso, nós somos de uma época, nós dois aqui, nós visitávamos os patrocinadores puxando um Fórmula V, e eu me recordo de um lance, que a gente tem que contar o que é pitoresco também, né? Eu fui numa grande empresa no Rio de Janeiro, bati na porta, marquei com uma pessoa para receber, e levei o Fórmula V, as trapizongas todas, para mostrar como é que era. Eu já me considerava um profissional. E aí na portaria o guarda me parou e disse, senhor, eu digo, não, eu vim aqui para visitar o senhor Menezes, o capitão Menezes. E o que é do assunto? Eu digo, não, sou piloto de competição e já marquei com ele o horário. Ah, sei. Pegou o telefone e disse, capitão, tem uns pilotos de confecção aqui esperando. E assim foi, mas nós arrumamos os patrocinadores. Hoje... Ricardo Bock, eu vou lhe dar agora a sua última pergunta, porque nós estamos assim a 3 minutos de terminar o programa. Como passou rápido. Passou rápido Tem demais. mais 3 horas pra gente conversar. Mas assim, Muito rápido. ele já fica agora convocado para o ano que vem voltar. Não, Ricardo, Nós temos o resto da pauta para fazer. Muito rápido. Primeiro, só para fechar o programa. Por que do teu número 100? E segundo, queria só rapidamente falar da nossa triste história, nós 4, dos construtores brasileiros que acabaram. É isso. Muito resumidamente, o número 100 é porque eu tive uma briga com o Norma Casares, meu irmão querido, era 96, ele era a vaca no jogo do bicho. E eu fui sondar e acabei descobrindo que 100 não era, e peguei o número 100. Essa é a história do número 100. Agora, com relação aos construtores que acabaram, você há de convir que não há como construir carro sem algum incentivo. O Wolfgang Sauer desistiu da Super V por causa do comício que o Lula arrumou na porta da Volkswagen. Ele disse, pô, então esses caras não querem nada. Não vamos falar. E eu preciso encerrar. Mas é a verdade. Eu sei. É uma realidade. Eu estou falando pelo antes. Chico, por você Eu e sei por nós antes. todos, nesse aspecto. E eu acho que é o que eu tenho a dizer. O programa vai ser encerrado, mas nós vamos continuar isso aí uma hora dessa. O cara que chama o menino que quer jogar tênis de chique, ele, o nosso presidente, né? O menino falou uma quadra de tênis numa favela do Rio. Ele falou, meu, vai jogar, tênis é esporte de rico. Você vai jogar. O que ele vai falar do automobilismo? Claro. O Perfeitamente. dele ele deixa em Mônaco. Perfeitamente. Muito obrigado, foi uma grande honra eu ter participado com Nós os que meus amigos. agradecemos. Não, mas a gente tem mais, agora tem 2 minutos. Eu vou dar Não, para eles. Eu acho que o Ricardo quer mostrar um projeto dele. Não, eu trouxe isso que eu estou indo para a engenharia. Eu vi que você me mandou e... Não, é uma honra falar com os dois, eu, o Ricardone aqui, meu amigo, meus 2 amigos, 2 ícones do nosso automobilismo. Vocês acreditam
que com essa estrutura de clubes nós consigamos fazer qualquer coisa no automobilismo que seja séria? Não. Eu acho sabia que ele ia falar isso. eu acho assim Augusto no final. que Eu sabia. o piloto tem que votar. Também acho. Mas nós nunca fomos, hein? Não. Você foi, Ricardo? Mas, Rui, esse é o tipo de programa que pode levantar essa tampa de bueiro. Nós temos que repetir isso. Nós temos que comunicar isso a quem está do lado de lá, nos dando o horário dele assistindo. Esse pessoal que está nos ouvindo, eles é que podem fazer alguma coisa, porque através de e-mails, hoje a gente pode mover massas. Mas é preciso criar uma solução que o Brasil merece um automobilismo melhor, em nome dos pilotos que nos representaram. Do povo que gosta. E do povo também. Maravilha, então, Chico, agora você dá o seu minuto final aí também, por gentileza. Olha, como é muito rápido, eu só vou contar uma coisa de muito tempo atrás, que aconteceu em outro país. Mas João Manuel Fangio conseguiu, com Perón, uma lei que cada carro 0 km vendido, 1% seria para a competição. E os argentinos, com isso, conseguiram fazer um parque industrial, tá, muito sério. Automobilismo de competição. Automobilismo de competição. Tá? E O grande Berta. existe a Argentina, que tem um automobilismo, uma indústria automobilística de competição muito forte. Existe a Inglaterra, que é o mais avançado, a Austrália, tá aqui. E os Estados Unidos, mas não acompanham esses três. Então, puxa vida, nem que fosse 0,5%, se nós tivéssemos algum deputado que olhasse um pouco para o nosso automobilismo, isso nos daria a base, porque sem o parque industrial a gente não vai a lugar nenhum. Excelente, bem colocado. Esse parque industrial apoiado. Parque industrial de competição. De competição. Bem colocado. Muito bem colocado. Agora eu vou fazer um convite para vocês, que é assinar o nosso livro aqui de assinaturas. Maravilha. Você colocou carbono embaixo? Passa para eles, né? E nós falamos então hoje aqui com o Chico Lameirão. Muito obrigado então pela sua presença. Foi um prazer. E o seu nome, apesar de eu tenho uma dificuldade com Ascar. Então aprendi direitinho. Obrigado pela vinda dos Estados Unidos para cá, para nos prestigiar. Ricardo Bock e o Rui, que não é o Soares, mas é o Amaral. Eu não sei de onde eu tirei o Soares, Rui, me perdoa. Imagina. De novo, né? Você não vai guardar mágoa de mim, né? Não, eu Então não tá vou bom. te chamar de careca. Eu jamais vou te chamar de careca. Aí não vale. Aí não vale. Ele corta, porque é tudo branco, ele corta pra mim. Não, mas eu chamo ele de careca. Tá bom, então tá bom. Obrigado. Eu não tô nem aí. Obrigado. Nós somos amigos há 50 anos. Então Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. E na semana que vem tem mais programa sobre Nova Direção. Até lá.